Hoje, 14 de agosto, acontece o simpósio Memória, Resistência e Esperança, a produção musical durante o Holocausto. O evento é organizado pelo Museu do Holocausto, pela Unespar e pelo UFPR. Durante o simpósio, a professora Silvia Lerner faz uma palestra sobre esse livro aqui, ó. A música como memória de um drama, o Holocausto. Trata-se de um estudo sobre os grupos musicais formados por prisioneiros em campos de concentração e de extermínio mantidos pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O livro utiliza depoimentos de sobreviventes e outros documentos para mapear os grupos musicais formados pelos prisioneiros, também o repertório executado por eles e como a prática musical serviu como estratégia de resistência e memória. A própria autora do livro está aqui para bater um papo com a gente no Almoço com o Paraná. Silvia Lerner, muito obrigado pela presença. Parabéns Obrigada pelo livro. Como que você teve acesso a esse material aqui, as músicas? Você estava me falando que tem mais de 30 músicas aqui, né? Sim. Bom, eu sou formada em História e eu me especializei no tema Holocausto, exatamente porque meus pais eram sobreviventes do Holocausto e eu queria entender melhor essa parte da história dentro da Segunda Guerra Mundial. E quando eu já estava fazendo a especialização, que fiz na Escola Internacional de Estudos sobre o Holocausto em Jerusalém, eu conheci a parte de arte, a arte que foi produzida durante esse período, quer dizer, é uma arte produzida em termos de intolerância. E me interessei muito pela produção musical dos judeus durante esse período, não só em campos, como principalmente nos guetos. Então, eu parti em busca desse material que não tem, muito pouco material em português. Então, eu consegui material em Israel. Depois, passei um tempo em Nova York, onde minha filha morava, e consegui CDs que já tinham sido produzidos com essas músicas e livros a respeito. E existe um livro básico que foi produzido em 1948 pelo Instituto de Pesquisa Judaica, o IVO, e esse livro contém 300 composições feitas durante o Holocausto. Só que o livro está em Yiddish, que era um dialeto falado pelos judeus da Europa Central e Oriental, e foi o dialeto em que esses compositores, a grande maioria, fizeram em Yiddish. Há também uma parte de composições feitas em alemão, que foi no campo de Terezinha, em Praga. Mas eu tive acesso a esse livro e, como eu sei Yiddish, eu escrevo, leio e, enfim, traduzi, fui somando, né? Fui aumentando o meu acervo, comprei aqui, comprei ali, não tem no Brasil, e aí sentei e comecei a transliterar e traduzir essas músicas. Qual é o tema principal aí? Dá para a gente falar isso, um tema principal das músicas? As músicas, elas não falam de momentos alegres, casamentos. As músicas falam de saudades, elas falam de, por exemplo, proteger o seu filho. Existem algumas composições feitas em guetos diferentes e umas 6 composições, umas 6 músicas começam: durma, meu filho, durma, no sentido de que eu quero que meu filho durma para não assistir o que está acontecendo em torno dele. Então, são músicas que falam da preocupação com o filho, a preocupação com o futuro, a saudade, uma chamada à luta. Então, essas músicas giram, a fome. E se você pegar as músicas, sentar para ouvi-las, você vai entender um pouco o que foi o Holocausto. Porque fala da fome, a questão da orfandade, a questão do abandono das crianças. Então, as músicas giram em torno desses temas. Com as músicas, a gente consegue entender um pouco do que eles pensavam, do que eles sentiam, né? Do que eles sentiam e do que eles passavam, que é o que eles passavam naquele momento. A gente está falando aqui sobre o simpósio Memória, Resistência e Esperança, a produção musical durante o Holocausto, e além da palestra com a Silvia, que é daqui a pouco às 14 horas, também vai ter a exibição às 3h30 de um documentário chamado They Played for Their Lives, que vai ter exibição gratuita e a gente vai continuar falando com a Silvia, mas vai exibir algumas imagens desse documentário aqui no telão para vocês assistirem. Silvia, o que as músicas ela influenciou para eles? Ela era um ato de resistência? Sim.
era um ato de resistência psicológica. Eu canto, eu componho para esquecer a saudade. Eu componho para esquecer um pouco a crueldade dos meus dominadores. Então, era uma resistência psicológica. Eu cito no livro a entrevista com uma sobrevivente, ela mora no Rio de Janeiro, e ela conta, ela tinha 15 anos, trabalhava num campo de trabalho em Parchins, na Tchecoslováquia, e ela me passou a música que ela compôs. E ela me contou, e está no livro, que quando elas chegavam, essas moças desse barracão, chegavam do trabalho, um trabalho pesado, e não tinha comida, e a preocupação, onde estavam seus parentes, seus familiares, ela diz que sentou e começou a compor. E aí todas as moças desse barracão sentaram com ela e depois que a música estava pronta, elas cantavam essa música. E ela diz que isso serviu para amenizar a fome, porque, imagina, o dia todo trabalhando, 15, 16 anos, tem fome. Então, esqueciam a fome, a saudade, enfim, elas sublimavam tudo aquilo que as preocupava e jogavam na música. Que incrível. Bom, o evento é hoje, tem entrada gratuita, né? E eu tenho uma dúvida, não sei se tem nessa tua pesquisa, se você teve acesso a isso, como que os nazistas, eles encaravam isso? Era uma coisa que os prisioneiros ou nos guetos faziam escondido, ou os nazistas meio que deixavam? Como é que era isso? Olha, os prisioneiros faziam dentro das suas, no gueto, das suas casas, nas cozinhas públicas, e os nazistas não tinham acesso a isso. Eles não... Entendeu? E havia, por exemplo, a apresentação no gueto de Varsóvia. Houve um momento em que houve uma apresentação de músicas. Os nazistas não se incomodavam. Ao contrário, eles diziam o seguinte: deixa eles se divertirem, deixa esses prisioneiros aproveitarem. No dia de amanhã eles vão saber o que vai acontecer. Então, nos entretenham. Entendeu? Para eles não pensarem em revoltas, em questões que, vamos dizer assim, fizessem mal aos nazistas. E existe, inclusive, um exemplo de uma canção de Niná, no gueto de Lodz. No gueto de Lodz abriu-se uma casa de cultura. Uma das casas aproveitaram e fizeram uma casa de cultura. E essa canção de Niná, que foi composta por um judeu que tinha perdido a sua filha de 2 anos, o chefe do conselho judaico disse: não vamos apresentar essa música. Essa música, se os nazistas descobrirem, eles vão nos fazer mais mal ainda. Então, eles tinham medo que os nazistas tomassem conhecimento de determinadas músicas que pudessem falar de revolta ou enfim, do que estava acontecendo. Mas, assim mesmo, essa canção de Niná foi apresentada e depois foi passada de gueto em gueto até chegar aos dias de hoje. Que legal, que bacana. Bom, vocês viram que o assunto é longo e a palestra promete daqui a pouquinho às 14 horas. Ela vai falar bastante sobre esse livro aqui, que foi lançado há 2 anos, né, Silvia? Esse livro foi lançado ano passado. Ano passado. E também que é a resistência psicológica. Em relação mais especificamente da música, né? E aí tem este livro aqui também que você lançou já faz um pouco mais de tempo. Você pode falar rapidamente sobre ele? Olha, esse livro, que foi o primeiro a ser lançado, ele trata da resistência armada. E eu quero desconstruir a ideia de que os judeus caminharam como carneirinhos para o matadouro, mas que resistiram como puderam. E que o único, que se fala muito no levante do gueto de Varsóvia, que não foi um único movimento de resistência armada. Então, eu desconstruo um pouco a ideia de que não foi o único e que houve, sim, outros lugares em que houve resistência armada, inclusive em 3 campos de extermínio. Silvia, muito obrigado pela presença. Obrigada a você. Silvia é carioca, filha de pais que fugiram sobreviveram da Alemanha. Fugiram da Alemanha. Muito obrigado pela presença aqui no estúdio. O evento é hoje, novamente, vou falar aqui na Unespar, que fica na Rua dos Funcionários, 1357, a entrada é gratuita. Tem a palestra da Silvia às 14 horas, às 3h30 a exibição do documentário e às 4h30 mais um debate com o representante do Museu do Holocausto e de grupos de pesquisa da Unespar e da UFPR. Bom evento para vocês. Tá, muito obrigada. Volte mais vezes aqui. Obrigada.